Canal Pretz FC no YouTube para falar de mais uma rodada do Brasileiro. Começo com os dois primeiros colocados. Primeiro, a vitória do Palmeiras que eu comentei na Rádio Bandeirantes, 5-0 sobre o Criciúma. Já no primeiro tempo, quando virou 3-0, já tinha liquidado a fatura. 3 pontos na conta, com mais uma atuação maravilhosa do garoto Estevão, que hoje é o melhor jogador da Série A, junto com o Luiz Henrique do Botafogo. Grande vitória do Palmeiras, um gol aos 50 segundos do Flaco Lopes. Esse gol meio que falou o jogo, deixou o Criciúma numa situação muito delicada, e quando chegou nos 18 minutos do primeiro tempo, já estava 3-0. O segundo tempo foi protocolar, e o Palmeiras ainda chegou ao quarto e quinto gols com Estevão e com Veiga de falta, chegando a 50 pontos e abrindo 4 gols de vantagem sobre o Botafogo no saldo, 24-20. A situação é o seguinte: o Botafogo tem 53, Palmeiras 50, 26 jogos para cada time. O Botafogo tem uma vitória a mais e o Palmeiras tem saldo de gols melhor. O Botafogo venceu o Corinthians no sábado, 2-1, com ótima atuação do argentino Thiago Almada. Dominou o primeiro tempo, fazendo 1-0. O Corinthians teve um pênalti desperdiçado pelo Romero, naquele pulinho de batida ridículo. No segundo tempo empatou com outro pênalti convertido pelo Garro, mas logo em seguida tomou o segundo gol numa bela jogada do Almada. Depois o Corinthians não teve forças para chegar ao empate. Botafogo líder, Corinthians em 18º lugar com 25 pontos em 26 jogos e apenas 5 vitórias. Preocupante, até que a rodada não foi tão ruim, porque o Fluminense perdeu para o Juventude, saiu ganhando o gol do Arias, mas tomou a virada depois, que o Mano fez algumas mudanças. O Fluminense parou nos 27 pontos, o Juventude foi a 32 e deu uma grande respirada para permanecer na primeira divisão. Então o Corinthians ainda tem o Fluminense ao alcance, mesmo que o Fluminense tenha um jogo a menos do que o Corinthians. Tivemos também Bragantino e Grêmio 2-2, Bragantino 31 pontos, Grêmio 28. O Bragantino tem um jogo a menos, o Grêmio tem 2 jogos a menos. Mas a atuação do Grêmio não foi legal, mais uma vez com 13 dias de treinamentos aí. O Renato suspenso não participou, o time foi treinado pelo Alexandre Mendes, mas com falha do Reinaldo e falha do Rodrigo Caio, realmente o Grêmio acabou empatando com o Bragantino. O Bragantino é um eletrocardiograma, parece que o trabalho do Pedro Caixinha acabou se esgotando, essa é a impressão. Aí tivemos também 6h30 os jogos Flamengo e Vasco 1-1, o Flamengo dominou o jogo, o Gerson fez 1-0 no segundo tempo, mas o Felipe Coutinho entrou e empatou. 2 pontos perdidos para o Flamengo, 1 ponto ganho para o Vasco pelo que foi o jogo. E claro que esse empate ele meio que deixa o Flamengo numa situação chata para lutar pelo título, porque o Flamengo com um jogo a menos, tivesse ganho do Vasco, o Flamengo ia a 47 pontos, ficando 6 do Botafogo, mas com um jogo a menos. Com o empate, o Flamengo foi a 45, então ainda que tenha um jogo a menos, o Flamengo não alcança nem Palmeiras nem Botafogo, caso todo mundo só dependa de si. Um péssimo resultado para o Flamengo e um ótimo resultado para o Vasco, que foi a 35 pontos, e o Vasco tem um jogo a menos, vai pegar o Cuiabá. O Bahia fez 3-0 no Galo com naturalidade, jogou bem melhor. O Galo parece que só está preocupado mesmo com a Libertadores e com a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é uma colocação, dá para dizer assim, vexatória, em 10º lugar, e ainda com um jogo a menos também, para 2 jogos a menos para fazer contra o Atlético Paranaense e também contra o Grêmio. Mas o elenco do Galo é para muito mais do que está mostrando, essa que é a realidade. E tivemos também a vitória do São Paulo com reserva sobre o Cruzeiro com força máxima. Uma grande vitória do São Paulo. Esse menino William Gomes é bom jogador, bate muito bem na bola e já vem recebendo maiores oportunidades do técnico Luiz Ubeldia. Será que ele começa o jogo contra o Botafogo pela Libertadores? Vamos aguardar. O Cruzeiro, mesmo com força máxima e depois de muito tempo treinando, não jogou nada e agora pensa na Sul-Americana contra o Libertad. Tivemos no sábado também Atlético Goianiense 0, Vitória 2, grande vitória do Vitória, que coloca o time baiano na 17ª posição com 25 pontos e ainda lutando para escapar do rebaixamento. O Dragão está virtualmente rebaixado, tem que fazer uma campanha de 27 pontos em 36 para permanecer. Uma situação realmente muito difícil e muito complicada. E ainda tivemos o Atlético Paranaense empatando com o Fortaleza. Mais uma oportunidade do Fortaleza ter assumido a liderança provisória, não conseguiu, empatou e caiu para a 3ª colocação, ainda assim, com uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, o time do Fortaleza com 48 pontos. E o Atlético Paranaense é uma decepção, sim.
tem apenas 30 pontos com 2 jogos a menos, mas o time não evolui. Sobrou apenas a Copa Sul-Americana contra o Racing da Argentina. É isso. Parabéns a Palmeiras e Botafogo, que me parece vão polarizar a disputa pelo título brasileiro. O Flamengo olhando para as Copas, o Galo olhando para as Copas e os outros times, alguns tentando pré-Libertadores, via brasileiro, e outros tentando escapar de uma ameaça de rebaixamento. Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.